Loretta Saunders descobrira que estava grávida e estava radiante. Seu namorado também estava empolgado. Mas quando iniciaram os preparativos para o novo bebê, Loretta parou de responder mensagens e ligações. Seu namorado estava extremamente confuso, aquilo não fazia sentido algum. Loretta talvez só precisasse de espaço para respirar e refletir. Em apenas 3 dias, nenhuma palavra ou mensagem de texto foi trocada. Mas então, do nada, uma mensagem apareceu em seu telefone, e era de Loretta, mas ela não parecia ela mesma. Ela questionou o namorado sobre o nome de solteira da mãe dele, dizendo que havia esquecido. Mas que coisa estranhamente específica para esquecer, e por que justo agora algo estava errado? Mas não seria até 2 semanas depois que Loretta seria finalmente encontrada, depois de ter sido assassinada? Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knotts, seu anfitrião, e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você ama crimes reais clássicos, sem um monte de lixo de inteligência artificial, este é o lugar certo. Aperte o botão de inscrição para se manter atualizado com meus futuros vídeos. É grátis. Loretta Saunders nasceu em Happy Valley, Goose Bay, Newfoundland e Labrador, no Canadá. Seus pais, Miriam e Clayton, tinham filhos de relacionamentos anteriores, e Loretta era, na verdade, a 5ª filha biológica da família de 7. A família Saunders era enorme. Além dos meio-irmãos de Loretta, a casa dos Saunders também acolheu várias crianças aborígenes. Miriam e Clayton tinham paixão por acolher crianças necessitadas da comunidade, abrindo as portas de seu lar para elas. A casa de Loretta estava sempre cheia de pessoas, mas ela adorava isso. Mas enquanto Loretta teve uma criação bastante feliz, nem tudo em sua vida era alegria e rosas. Durante os anos escolares de Loretta, alegava-se que ela tinha sofrido abuso físico e sexual, o que afetou gravemente sua saúde mental. Ela se mudou de sua cidade natal para Montreal muito jovem, e essa mudança repentina só lhe trouxe mais problemas. Não sabemos se foi estimulado pela mudança repentina ou se foi mais pelo abuso que ela sofreu, mas logo Loretta caiu em um sério buraco de depressão. Mas ela não iria desistir de sua vida por um pequeno contratempo. Apesar do incrível revés em idade tão jovem, Loretta se esforçou, concluiu o ensino médio e foi aceita na Universidade de Santa Maria, em Halifax. Lá, Loretta estudou criminologia e sonhava em se tornar uma advogada. Sendo uma indígena, Loretta decidiu dedicar sua tese às mulheres e meninas indígenas desaparecidas e assassinadas no Canadá. Ela queria divulgar isso, que era mais do que apenas um tema de tese. Loretta mesma passou por muitos altos e baixos em sua própria vida por ser indígena, e ela fez de sua missão de vida trazer à luz as desgraças das mulheres e meninas indígenas. Ela queria fazer uma mudança e dedicou sua vida a melhorar a vida dos outros. Loretta também estava em um relacionamento com Yalçın, um homem originário da Turquia. Eles estavam juntos há quase 3 anos e, na época do caso, Loretta teve aquela surpresa inesperada, mas maravilhosa. Ela esperava um filho de Yalçın. Loretta e Yalçın ficaram extremamente animados com a notícia, em vez de aterrorizados. Embora fosse uma mudança significativa para ambos, eles a viam apenas como uma bênção. Com Loretta e Yalçın morando juntos, o apartamento de Loretta estava vazio e sem uso. Por volta dessa época, Loretta descobriu que a universidade não aprovaria o tema de sua tese de honra sobre as mulheres desaparecidas e em perigo. Isso atrapalhou seus planos, já que agora retinham o financiamento para sua pesquisa. Mas desesperada para provar seu ponto e deixar as vozes de suas companheiras indígenas serem ouvidas, Loretta fez um novo plano. Ela alugou seu apartamento vazio para financiar a pesquisa de seu projeto de tese. Então ela encontrou um casal para alugar seu apartamento. Tudo ia bem até que não ia mais. 14 de fevereiro de 2014 chegou, Dia dos Namorados. Yalçın e Loretta planejavam passar o dia juntos, mas havia um problema. Loretta havia desaparecido, e agora ela não estava atendendo seu telefone. Yalçın tentou ligar, mandar mensagens e deixar recados na caixa postal para ela, mas não obteve resposta. Yalçın não teve escolha a não ser ligar para Delilah, irmã de Loretta, e perguntar se a tinha visto. Durante esse período, Yalçın recebeu uma mensagem muito estranha de Loretta.
Bem, mais ou menos. Veio do número da Loretta, mas a mensagem soava estranha e não parecia algo que ela faria ou diria. O texto dizia, cito, "Estou tão estressado que nem consigo lembrar o nome de solteira da minha mãe." Loretta e sua mãe eram muito próximas. Ela tinha plena consciência do nome de solteira da mãe, algo que jamais esqueceria. Outros textos também mostraram que Loretta de alguma forma se bloqueou de todos os seus aplicativos de banco online. Isso parecia muito estranho para Yelchin. Loretta não costumava esquecer coisas importantes assim. Ela era uma jovem responsável que não costumava esquecer senhas bancárias e similares. Outro texto mencionava que Loretta estava encontrando um amigo anônimo. E novamente, Yelchin achou esses textos bizarros, porque Loretta sempre contava a todos para onde estava indo e com quem estava. A família de Loretta também tentou contatá-la, sem sucesso. Ninguém a tinha visto, e se você se lembra, ela também estava grávida. Pelo que todos sabiam, ela poderia estar em perigo e precisando de ajuda. Após 3 dias sem notícias, Loretta Saunders, de 26 anos, foi dada como desaparecida. Seu carro, um Toyota Celica de 2000, também não estava em lugar nenhum. Foi assim que a polícia começou sua busca. Os investigadores buscavam o último lugar onde Loretta poderia ter ido para iniciar sua investigação. Felizmente não precisaram procurar muito. Loretta tinha um recado importante para fazer no dia em que ficou em silêncio no rádio. Ela precisava viajar para seus apartamentos para visitar os inquilinos que ainda não haviam pago o aluguel. Os detetives, interessados na informação, fizeram algumas perguntas a Yelchin antes de irem ao apartamento de Loretta. De acordo com Yelchin, Loretta teve uma sexta-feira, 13 de fevereiro movimentada, começando por ir ao seu apartamento cobrar o aluguel de Blake Leggett e Victoria Hambury, seus inquilinos. Estranhamente, ela não foi vista nem ouvida depois de ir ao apartamento. Isso deixou os investigadores em alerta e eles decidiram ir ao apartamento de Loretta em Halifax. A polícia bateu na porta do apartamento, esperando que os inquilinos a abrissem. Estranhamente, não havia ninguém em casa. Ao entrar no apartamento, os oficiais notaram que, além de estar limpo e arrumado, estava assustadoramente silencioso. Nada sugeria que uma luta havia ocorrido, e quando os investigadores perguntaram por aí, descobriram o motivo da ausência do inquilino. O casal alegou estar fora desde o Dia dos Namorados e ninguém os viu desde então. O próximo passo dos detetives era checar as câmeras de circuito fechado de televisão e, por sorte, havia uma na entrada do prédio. O interessante é que a câmera capturava qualquer pessoa que entrava e saía do apartamento pela entrada principal. Este era o único ponto de entrada e saída para os moradores do apartamento, então os movimentos sempre eram capturados pelas câmeras de vigilância. Foi exatamente o que os investigadores fizeram, além de checarem as demais câmeras e saídas dos fundos. Eles queriam saber quando Loretta chegou ao complexo de apartamentos e se ela conseguiu sair. Eles passaram pelas imagens de vigilância do dia em que Loretta visitou os inquilinos. De fato, ela foi vista entrando no complexo de apartamentos pouco antes das 11 da manhã, na sexta-feira 13. Mas horas se passaram e a polícia vasculhou imagens após imagens, mas eles nunca viram Loretta saindo. Nem pela entrada principal, nem por nenhum outro lugar. Isso foi bastante alarmante. Loretta entrou no apartamento, mas nunca foi vista saindo. Os investigadores tinham certeza de que algo aconteceu naquele apartamento que impediu Loretta de sair. Pelo menos não viva. Ao analisar as filmagens, os detetives viram alguém saindo do complexo de apartamentos várias vezes. Não era Loretta, mas seus inquilinos. E o que a polícia viu em suas mãos os apavorou. No dia do desaparecimento de Loretta, por volta das 14h30, Victoria e Blake foram vistos deixando o elevador com uma grande bolsa. Blake carregava com dificuldade uma bolsa que parecia ser de hóquei. Após levar a bolsa para fora, provavelmente para seu carro, ele foi visto retornando e subindo de volta ao apartamento. Por volta das 15, a Blake foi visto mais uma vez, novamente com mais bolsas. Ele subiu pela última vez, fazendo a viagem final do apartamento deles ao estacionamento. Desta vez, desceu acompanhado da Victoria. Mas ainda assim, não havia sinal da Loretta. Então, os investigadores tiveram essa suspeita muito assustadora de que a Loretta foi ao apartamento, mas infelizmente, ela pode nunca ter saído. Mas a grande questão ainda permanecia. Por quê?
Por que dois estranhos atacariam a Loretta? E mais importante, onde estava essa bolsa misteriosa agora? Para encontrar respostas, os detetives precisavam rastrear os inquilinos da Loretta. Felizmente, os investigadores descobriram que os cartões da Loretta ainda estavam ativos e com atividade. A polícia descobriu que os cartões da Loretta foram usados em uma loja por volta das 17h no dia 13 de fevereiro, data de seu desaparecimento. Ao revisar as filmagens da loja, os investigadores encontraram o Toyota da Loretta estacionado do lado de fora. Ao revisarem as filmagens da saída da loja, viram Victoria, uma das inquilinas, saindo com suas compras. Em seguida, os detetives rastrearam o movimento do carro até um Tim Hortons local, a cerca de 10 milhas do apartamento da Loretta. As câmeras dentro e fora do drive-thru conseguiram identificar Victoria usando a mesma jaqueta azul que nas filmagens da câmera no apartamento e na loja. As câmeras do drive-thru, onde o caixa estava, também flagraram um homem careca no assento do motorista, identificado como Blake. Então Victoria e Blake estavam claramente usando o carro e os cartões de Loretta para comprar lanches e café, e Loretta ainda não estava em lugar nenhum. Somando as imagens de Blake carregando sacolas pesadas para fora do apartamento, pode-se adivinhar o desfecho. A polícia de Halifax relatou o carro de Loretta como roubado e aguardava o próximo passo do inquilino. 5 dias depois, em 18 de fevereiro, a polícia de Harrow contatou a polícia de Halifax. E eles tinham boas notícias para eles. A polícia distrital de Harrow conseguiu localizar o carro roubado de Loretta e ele estava atualmente em uma casa em Harrow, Ontário. Isso foi motivo suficiente para prender Victoria e Blake, e foi exatamente isso que foi feito. A polícia de Halifax precisava de respostas urgentemente, pois já fazia dias que ninguém tinha notícias de Loretta. Se quisessem trazê-la para casa viva, precisavam agir rápido. Enquanto o casal estava detido, os investigadores descobriram informações interessantes sobre Blake e Victoria. Ambos tiveram problemas com a lei. Blake estava prestes a comparecer ao tribunal em Calgary por acusações não relacionadas, enquanto Victoria foi denunciada por ameaçar alguém em Halifax. Então você já pode dizer que eles não são cidadãos exemplares. Os detetives revistaram Victoria e Blake, encontrando o telefone e os cartões bancários de Loretta com o casal. Isso apenas aumentou ainda mais a suspeita da polícia. Os investigadores questionaram Blake e Victoria, mas eles não falaram nada. Eles afirmaram não saber onde Loretta estava e que não a viam há dias. Perguntado sobre como conseguiu o carro de Loretta, Blake admitiu que ela o havia vendido para ele. Mas isso não fazia sentido. Loretta usava seu carro para ir à universidade e fazer recados, sem planos de vendê-lo. Até o namorado de Loretta, Yalchin, ficou perplexo quando ouviu isso. Todos sabiam que Blake estava mentindo. Como o casal não cooperava, a polícia não teve escolha senão olhar o telefone de Blake, encontrando algo na galeria. Era um vídeo gravado dias antes de Loretta desaparecer, e ao reproduzi-lo, os investigadores ficaram estupefatos. É por isso que Victoria não deveria beber. Você acha mesmo que eu não quero estar aqui com você? E se... Quando isso acabar, você é muito estúpido. Por quê? O que eu fiz? Você nem consegue dizer que realmente quer matar a Loretta. Você disse que a mataria mais cedo. Quando eu disse isso? Você é um maldito mentiroso. Você foi quem disse isso. Ah, eu realmente quero matar a Loretta? O vídeo mostrou Victoria e Blake bêbados discutindo. No vídeo, Victoria continua falando sobre Blake querendo matar Loretta. Quando Blake tenta negar no vídeo, Victoria exige que ele pare de mentir. Esse vídeo poderia ser visto como um desabafo bêbado, mas os detetives não o encararam assim. Era muito específico. Eles não apenas falavam sobre o clima, especificamente discutiam acabar com a vida de Loretta, que estava desaparecida há uma semana neste ponto. A coisa toda parecia perfeita demais. Com que frequência criminosos são presos e as provas de seus crimes são encontradas diretamente em seus telefones? Admito que isso acontece mais do que percebemos, mas essa situação em particular foi simplesmente insana. Os investigadores usaram este vídeo como isca para desmascarar Victoria, e funcionou. Quando Victoria viu o vídeo, ela não conseguiu mais manter a fachada e admitiu algo realmente sombrio. Ela confessou à polícia que Blake havia sufocado Loretta em seu apartamento no dia 13 de fevereiro, tirando sua vida em seguida. A sala de interrogatório ficou em silêncio após a confissão de Victoria. O que os investigadores e todos temiam se concretizou.
Confirmou-se também que, apesar da bolsa de hóquei, não continha equipamentos esportivos. Como temido, Loretta estava na bolsa, mas segundo Victoria, ainda estava lá. Agora, a polícia tinha que encontrá-la. Para isso, pediram ajuda a Victoria, que revelou onde jogaram a bolsa. Victoria levou os investigadores até a rodovia Trans-Canada, perto de Salisbury, em New Brunswick, no Canadá. E à beira da estrada, a polícia descobriu a bolsa de hóquei descartada, a mesma bolsa de hóquei que Blake carregava nas filmagens. Quando os policiais abriram a bolsa, com certeza, Loretta estava dentro. Ao examinarem o estado do corpo dela, os detalhes que Victoria compartilhou com os investigadores se mostraram verdadeiros. Alguém tinha usado as próprias mãos para acabar com a vida de Loretta. A busca pela pessoa desaparecida Loretta chegou a um fim trágico. Mas agora, a polícia ainda tinha que reunir provas suficientes para condenar o casal pelo que haviam feito e, como todos sabemos, isso é muitas vezes mais fácil de dizer do que fazer. Apesar de Victoria ter admitido envolvimento com Blake no assassinato de Loretta, o casal surpreendentemente se declarou inocente. Um juiz anunciou que eles seriam julgados juntos pelo assassinato de Loretta. Porém, antes do início do julgamento, Blake e Victoria alteraram seus depoimentos para culpados. Eles sabiam que o jogo acabou e decidiram confessar. Segundo Blake e Victoria, Loretta chegou ao apartamento deles às 11h e não tinha planos de sair até receber o que lhe era devido por Victoria e Blake. De acordo com o casal, eles deviam a Victoria entre $400 e $600, mas não pretendiam pagá-la. Por quê? Bem, não sei, às vezes os inquilinos passam por dificuldades e não têm o dinheiro. Porém, aparentemente esses caras não queriam pagar por alguma razão. Blake e Victoria preferiram fazer o impensável a pagar Loretta, o que é simplesmente insano. Pensar que Loretta perdeu a vida por justamente pedir dinheiro aos seus inquilinos é absolutamente angustiante. Isso não poderia ter sido pior, é literalmente o pior pesadelo de qualquer inquilino se tornando real. Segundo o casal, a briga começou quando Blake se aproximou de Loretta, que estava sentada em uma cadeira. Loretta lutou com toda a sua força. Apesar de seu pequeno tamanho, Loretta lutou bravamente. Mas infelizmente, Blake levou a melhor e, em uma cruel reviravolta, ele tirou a vida de Loretta usando sacos plásticos e suas próprias mãos. Blake colocou o corpo de Loretta em uma grande bolsa de hóquei e depois a colocou no carro dela. Este foi um momento devastador e horrível para todos, pois a polícia estava analisando filmagens de circuito fechado de televisão para rastrear o movimento do carro. Enquanto Blake e Victoria compravam em lojas e no Tim Hortons com os cartões de Loretta, ela jazia sem vida e fria no porta-malas do carro. Em retrospectiva, essas imagens são arrepiantes. Esses desprezíveis criminosos ousaram não pagar o devido a Loretta, arruinar sua vida, gastar seu dinheiro, dirigir seu carro até Harrow e até se passar por ela, enviando mensagens à família pedindo detalhes bancários sigilosos. As mensagens estranhas que Yelchin recebeu obviamente não eram obra da Loretta. Victoria e Blake planejaram encobrir seu crime hediondo enquanto tentavam se apoderar do dinheiro de Loretta, que desde então foi assassinada. Tudo sobre este caso é simplesmente revoltante e profundamente triste. Blake Leggett foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, e Victoria Hinbury à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 10 anos por homicídio em segundo grau. Ao ouvir essas sentenças, você pode pensar que a justiça foi feita. Mas lembre-se, Loretta estava grávida, então esses seres repugnantes tiraram não apenas uma vida, mas duas. E um deles só será forçado a passar 10 anos atrás das grades antes de poder ser libertado, e isso é revoltante. Loretta nunca poderá conhecer seu bebê, concluir sua amada tese ou iniciar uma vida com Yelchin. Victoria e Blake roubaram tudo de Loretta por não quererem lhe pagar algumas centenas de dólares. É uma tragédia após outra. Loretta, assim como as mulheres que pesquisava para sua tese, era indígena. Por causa de sua herança Inuk, sua investigação foi deixada de lado. Embora a polícia de Halifax tenha sido discreta no início, quando descobriram que Loretta era Inuk, a investigação de repente diminuiu de ritmo. Outro aspecto desolador e enfurecedor do caso de Loretta foi o tratamento que a família recebeu, tudo por causa de sua herança. Após a trágica morte de Loretta, sua família recebeu aconselhamento para lidar com o luto.
Segundo Delilah, irmã de Loretta, o conselheiro de luto designado pelo tribunal a deixou desconfortável e até tentou se insinuar para ela. Essa é a última coisa que uma mulher enlutada quer passar, mas é uma tendência recorrente para elas. Eu não sei o que é com as pessoas, mas no segundo em que descobrem que alguém é uma pessoa que consideram ser um cidadão de segunda classe, é como se todo o respeito fosse jogado pela janela e eles fossem tratados como brinquedos ou animais. Se você achou que isso já era ruim, Victoria, a cúmplice no assassinato de Loretta também retornou de forma irritante. Ela alegou ter ancestrais indígenas pelo lado materno e que também merecia simpatia. O comportamento de Victoria surpreendeu a família de Loretta. Ela estava tentando se salvar, contatando centros de bem-estar para mulheres indígenas para tentar sair da prisão, alegando também ser indígena. O plano de Victoria logo fracassou quando todos a abandonaram. O público a odiava ainda mais e ela foi proibida de acessar os serviços indígenas novamente, e felizmente assim. Ela também tentou retirar sua confissão de culpa em 2017, mas o pedido foi negado. Mas, como resultado da morte de Loretta, nasceu uma campanha chamada #SouAPróxima. Iniciada em 2014, o projeto foi começado por Holly Jarrett, prima de Loretta, para elevar a voz da família da vítima após a morte abrupta e sem sentido de Loretta. Esta campanha desencadeou um efeito dominó, levando à abertura de um inquérito em 2015 sobre mulheres e meninas indígenas assassinadas e desaparecidas. O inquérito oficialmente começou em 2017 e durou cerca de 2 anos, no qual quase 3.000 pessoas relacionadas a mulheres e meninas indígenas desaparecidas e assassinadas foram entrevistadas. O relatório final foi divulgado em 2019. Ele continha mais de 200 apelos por justiça direcionados a governos, instituições, provedores de serviços sociais, indústrias e todos os canadenses. O sonho de Loretta, mesmo após sua morte, se tornou realidade. Ela fez a diferença em todos esses casos de mulheres. Delilah também começou um blog chamado A Homicide Survivor's Journey Through Grief e se tornou uma ativista da justiça social, levando adiante o legado de sua falecida irmã e divulgando a palavra sobre mulheres e meninas indígenas desaparecidas e assassinadas em escolas, eventos públicos e outras plataformas. O professor de tese de Loretta, Dr. Daryl Leroux, e a Fundação Comunitária da Nova Escócia estabeleceram a Bolsa de Estudos Comunitária Loretta Saunders em 2014 para honrar e lembrar Loretta e suas realizações. O assassinato de Loretta foi extremamente difícil para sua família e comunidade e expôs a dupla moral das agências de aplicação da lei na condução do caso. Espero que o caso de Loretta continue a aumentar a conscientização sobre a injustiça enfrentada por muitas mulheres indígenas no Canadá e no mundo. É incrivelmente triste que, ao tentar aumentar a conscientização para a causa, a própria Loretta se tornou mais uma vítima. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Eu queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Heather G. e Shirley Graff Allen. Se você quiser se tornar membro do canal, terá acesso antecipado a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes do público. É uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a todos que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão Participar abaixo do vídeo ou no link na descrição. Não se esqueça, as camisetas de Histórias de Crimes Reais estão disponíveis. Pegue a sua no link na descrição. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever. É totalmente gratuito e apenas te mantém atualizado com todos os meus futuros casos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.